Estamos conversando sobre o grave acidente acontecido no centro de Curitiba, na Praça Tiradentes. Gente, um acidente gravíssimo nessa esquina ali, ó. Uma senhora entrou na contramão de 69 anos, um carro automático, até agora não se entendeu exatamente como ela pôde entrar numa via tão movimentada e conhecida da capital. 5 pessoas feridas, uma morta. Deixa eu conversar com o Léo. Ô, Léo, a motorista, quais foram as consequências? O que sobrou para ela nessa história aqui? Bem, basicamente ela foi presa, Paulo, chegou a ser presa na sexta-feira durante a noite, mas menos de 24 horas depois, durante uma audiência de custódia, a justiça entendeu que se trata de um crime culposo, ou seja, sem intenção, homicídio culposo, causado por um acidente de trânsito. Então ela pode responder em liberdade esse processo e com isso ela foi solta no sábado mesmo. Vai responder pelos crimes e além disso teve a carteira de habilitação suspensa, pelo menos até que todo esse processo termine e a gente vai entender várias perguntas, afinal de contas, como aconteceu. A gente traz agora para você que está acompanhando o Cidade Alerta Paraná, imagens que nós tivemos acesso que mostram os momentos anteriores à batida e que dá para a gente ter uma ideia de como é que ela chegou até aquele ponto ali no marco zero da cidade, um ponto movimentadíssimo. A gente começa com ela passando ali um cruzamento da Barão do Cerro Azul. Ela deveria pegar direito à esquerda para seguir normalmente como todos os motoristas, mas ela segue reto, ou seja, começa a partir dali andar pela contramão. Ela passa ao lado da Catedral Matriz, da praça efetivamente Tiradentes, do marco zero, e aí ganha velocidade e acaba acertando em cheio os pedestres. Um deles, uma idosa que acabou morrendo. Thiago Silva foi até o ponto do acidente e mostrou pra gente como é que está a situação por lá, depois de praticamente 3 dias dessa tragédia, e a gente acompanha agora na tela do Cidade Alerta. Nesta segunda foi dia de reconstruir o que foi destruído por conta do acidente. Frente da loja danificada, poste caído, calçada quebrada. Foi mais um acidente neste ponto que marcou a vida de quem tem que passar por aqui todos os dias. Foi complicado, né? Muito complicado e desesperador para a família, né? Que perdeu um ente querido ali, né? A Priscila, por pouco, não foi atropelada. Ela estava ao lado da jovem que foi atingida pela caminhonete. Só hoje ela conseguiu falar da tragédia. Estava entrando naquela banca ali, né? Daí, quando eu senti o movimento, foi muito rápido. Que eu olhei para trás, eu só vi a menina voando. Nisso eu fiquei assim, paralisada, porque eu bati meu ponto para o almoço 1h40. Isso aconteceu 1h43, 1h44. Aí eu vim assim, paralisada, tentando entender. Quando eu virei aqui a rua, eu já vi o rapaz caído, eu vi sangue debaixo do carro ali, uma pessoa, né? Eu não vi se era uma mulher ou um homem, o desespero das pessoas, e já vim direto aqui para a loja onde eu trabalho, porque eu fiquei bem traumatizada. A motorista que dirigia a caminhonete vinha na contramão aqui da Praça Tiradentes. Nesse ponto aqui, ela veio pela Barão do Cerro Azul, deveria ter pego Augusto Stelfid, mas não. Seguiu pela contramão. Nesse ponto aqui, o semáforo estava no vermelho. Ela conseguiu, então, passar por este local. E aqui, o carro já completamente desgovernado. Neste ponto, atropelou as vítimas que estavam caminhando pela calçada. A batida foi tão forte aqui nesse ponto que chegou, inclusive, a deslocar todo esse concreto, esse poste que era chumbado aqui na calçada, ficou completamente destruído. Algumas vítimas foram prensadas contra a parede daquela loja ali. Nas imagens é possível ver que, inclusive, algumas pessoas foram arremessadas para Monsenhor Celso. Uma cena, para quem estava trabalhando aqui na última sexta-feira, difícil de esquecer. É difícil esquecer o rosto da menina, porque eu vi ela uns segundos antes, assim. Né? Eu senti o carro vindo, quando eu olhei, eu só vi ela voando, parecendo uma boneca. Né? Então, só essa cena, assim, é bem triste mesmo. Apesar da tragédia, a vida por aqui continua. As pessoas seguem caminhando pelo calçadão da rua Monsenhor Celso. Não foi o primeiro acidente registrado aqui, mas tomara
que tenha sido o último. Nesse caso, está andando aqui pelo calçadão, você vê um carro, você não espera que um carro vai atravessar aqui com tudo. Justamente, foi pego de surpresa e é um cuidado que a gente precisa ter, mas como, né, ter esse cuidado? O delegado responsável pelas investigações, Edgar Santana, conversou com a imprensa mais cedo e trouxe detalhes da decisão da Justiça que fez com que essa motorista, essa empresária de Ponta Grossa, respondesse agora o processo em casa. A Polícia Civil atua de forma imparcial. Observamos naquele momento que se enquadrava numa hipótese de prisão em flagrante, que de fato foi confirmado pelo Poder Judiciário, ou seja, o Judiciário homologou o flagrante realizado pela Polícia Civil. No entanto, entendeu que tratou-se de um crime culposo e que a investigada não tinha antecedentes, e que tornaria inviável a conversão da prisão em flagrante em uma prisão preventiva. No entanto, como medida cautelar, o Poder Judiciário determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da investigada para evitar a reiteração de conduta. E claro que muita coisa tem que ser esclarecida, né, Paulo? Ela disse que usou medicamentos, disse que teve um apagão, um tipo de mal súbito. Tudo isso precisa ser esclarecido. O próprio delegado destacou isso bem. Isso precisa ser provado para a gente entender o que pode ter provocado esse acidente. Enquanto isso, agora ela vai responder o processo em casa e a gente aguarda, claro, as novidades que serão divulgadas pela Polícia Civil. Paulo. Obrigado, Leão. Gente, só para reforçar que essa rua é muito conhecida na capital, viu? Muito conhecida e praticamente no mesmo lugar. Há alguns anos nós tivemos um outro acidente gravíssimo com um ônibus, aí com mais pessoas mortas e na ocasião 32 feridos.